Olá pessoal, bem-vindo ao novo e terceiro episódio do podcast Dividir para Multiplicar. Aqui nós estamos para poder dividir conhecimento e gerar prosperidade para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para poder falar de Raízes, a árvore da excelência. O livro do Eric, mais uma vez, a gente está querendo terminar ele, né, Eric? Isso mesmo. O Black Book aqui, da Árvore da Excelência. A ideia aqui é a gente trabalhar um pouco na cultura organizacional de liderança que o Eric modelou. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, né? Hoje estamos com o Mário César. O Mário é MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pela USP também. É graduado em Sistema de Informação, é Green Belt em Six Sigma e possui mais de 15 anos de experiência, né, no mercado de gestão empresarial, de empresas de grande referência em setores de construção, incorporação, segurança, agronegócios e associativistas. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Enio. É um prazer estar aqui com essas três feras, Yara, Enio e Eric. Obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo, Mário. É um prazer ter você aqui com vocês. Obrigado. Bom, Eric, né, mais uma vez protagonista aqui do nosso episódio, bem-vindo também. Obrigado, Enio. Mais uma vez, para mim é um prazer estar aqui com vocês, viu? Yara, bem-vindo. Mais uma vez aqui, né, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu, Mário? Obrigado, Yara. Sabe da minha admiração. Obrigado. Tá? É recíproco. O Mário, para quem não conhece ele, o Mário, a gente tem uma longa data, né, Mário, de amizade, de experiência em conjunto, dá uns 10 anos mais ou menos, não dá? Acho que mais. Ele gosta de falar da idade sempre, né? Ele sempre fala de idade. É porque, na verdade, idade para mim, anos, na verdade, ele conta, na verdade, a quantidade de anos que você viveu, mas a experiência que você tem com essa pessoa é muito. É muito, né? Eu tenho então, mais de 15 anos. São mais de 15 anos, mas somado experiências em conjunto é uma vida, sim, praticamente, né? Foram 15 anos bem intensos, sim, né? Então, o Mário acompanha... Vocês se conheceram em Goiânia? Em Goiânia. O Mário começou estagiário, né, Mário? Exatamente. A gente praticamente fez carreira nesse sentido, mas está aí, ó, com uma grade curricular perfeita. Parabéns. Obrigado. Uma vasta experiência, né, Mário? Obrigado. A experiência é bacana, mas quando tem um professor, né, um mentor, fica fácil. Fica fácil, né, Mário? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ótimo, vamos lá, gente. Hoje nós temos, né, terminar esse livro, né, Eric? Vamos terminar, vamos conseguir. Vamos tentar aqui. Nós passamos por convidados, como Jefferson Costa também colaborou aqui no nosso parte 3 aqui do segundo episódio. E vamos agora à parte 3 e final, né? Raízes, a árvore da excelência. Eric, vamos falar um pouco agora. A gente terminou na raiz 7 e a gente deixou um ponto de curiosidade muito grande, né, por conta dessa raiz 8. E a raiz 8 eu acho que tem tudo a ver com o ser da existência, né? Que é você tem que ser antes de ter. Exatamente. Tá muito ligado nessa raiz a gente pode olhar ela por dois pilares. Ou a pessoa querer se tornar um profissional de êxito, ou ela até querer se tornar um líder dentro da organização. Como assim se tornar um líder? As pessoas falam muito assim, ó, quando a gente pega um profissional ali do chão da fábrica, ele começa a mencionar, quando eu me tornar líder, eu vou começar a me vestir melhor. Quando eu me tornar líder, eu vou começar a estudar mais. Quando eu me tornar líder, eu vou começar a falar de outra forma. Quando eu me tornar líder, ele sempre coloca a mudança de comportamento dele no futuro. Para depois que ele ter a promoção, ele poder exercer de fato uma postura diferente. Só que é ao contrário. Primeiro você não se torna líder para ser reconhecido por todos. Primeiro você é reconhecido por todos e depois você se torna líder. Então antes dele ter o cargo de liderança, ele já tem que se vestir como líder, já tem que se portar como líder, já tem que falar como líder, a gente tem que trabalhar como líder, já tem que ter uma postura anterior a ele ter aquela posição. Então ele vai ser um líder antes dele ter aquela posição de liderança. E isso muda a cabeça, pelo menos mudou a minha cabeça e acredito que todos aqui passaram por esse processo que antes de ter, a gente tem que ser. Ou seja, antes de eu ter tido a posição de liderança, já era o primeiro a chegar. Antes de eu ter tido a posição de liderança, já era aquela pessoa que pedia para treinar as pessoas que estavam ingressando. Então, antes de eu ter a posição de liderança, eu já queria me portar como meu líder me portava. Então, eu inverti o processo. E hoje eu entendo que as pessoas que conseguiram ter esses cargos de gestão e duradouros, né, vamos mencionar assim, eles fizeram esse mesmo caminho que eu estou mencionando aqui. Eles foram líderes antes de ter a posição de serem líderes.
Entendi. Mário, na sua carreira, né, a gente falando aqui que você começou como estagiário ali, de atendente de call center, mais ou menos, não foi isso? Foi de suporte à internet e VoIP em operadoras de telefonia. Bem no início. Da quando Brasil lançou- Telecom, que é a Oi, né? Isso. Ah, legal. Antigamente. A DSL ali, né? Os primeiros internet rápida. E qual foi a postura? Porque hoje você ocupa um papel de diretor, né? Hoje você está como diretor administrativo, financeiro. Qual foi a carreira, o que foi esse start para você ter isso que o Eric acabou de falar, né? Qual foi a sua postura que você teve para poder conquistar essa liderança? Esse ter acabou virando uma consequência do ser, mas o ser foi curioso, autodeterminação, meta, querendo aprender, participando, ajudando o colega. Então, por exemplo, lá nos primórdios, lá na Brasil Telecom, de tanto eu ensinar os colegas, me deram uma oportunidade para ser um instrutor de novos colaboradores. Perfeito. Mas não foi assim, foi acontecendo, não teve interesse. A gente eu ajudava e viram que seria importante ter uma pessoa para treinar e foi acontecendo. Então, assim, tudo na minha carreira foi acontecendo como consequência das minhas ações. É natural. Natural. É natural, deixa fluir. Ô Yara, assim, a gente que já formou bastante líderes, né? Então, e o Mário, eu acho que já passou por isso também. Eu adoro colocar a turma numa fogueira. Isso é bom, né? Então, porque na formação de liderança, na verdade, você precisa testar as pessoas antes de você colocar. Porque é igual o Eric falou, às vezes você coloca a pessoa na liderança, mas ela não está pronta ainda. Ela precisa ser forjada na liderança. E acaba que isso é preocupante, né? Hoje a gente tem grandes profissionais no mercado que é um bom TO, é um bom fechador, é um bom linha, é um bom captador, mas não é um bom líder. Então a gente tem que colocar ele para passar por esse processo, até para poder sentir esse profissional, né? Eu costumo falar que isso aqui a gente sempre fala muito, né, Faleiro, no nosso dia a dia. Você tem que ser antes de ter. Por quê? Porque é muito importante. Eu sempre falo isso para os líderes, às vezes eu vou no Meet, eu falo, gente, se não tem, finge até conseguir. Perfeito. Então, vai... Mentaliza, Mentaliza treinando. para ir no processo. E é muito importante isso. Faz parte do processo, né? Isso aqui, ele inclui todas as raízes, né? Porque para você ser, você tem que ter. E para você ser, tem que ter disciplina. E entra todas as raízes que a gente fala tanto aqui. Exatamente. Até um exemplo prático, Enio. A Yara falando aí, eu fiz uma retrospectiva. Eu lembro que quando eu era um profissional de captação no chão da fábrica, vamos dizer assim, quem sente ali o calor da asfalto é realmente quem tá lá com a barriga no balcão. E aí tinha uma particularidade que as pessoas que trabalhavam comigo odiavam treinar novatos. Eles odiavam isso, eles não gostavam. Porque o processo de treinamento era colocar uma pessoa do seu lado o dia todo, ela te acompanhava e ia até no banheiro junto com você se eles deixassem. Ela ficava te modelando, digamos assim. E os veteranos odiavam fazer isso. E eu percebi essa fragilidade. Eu me recordo de uma vez que eu cheguei no meu líder e falei assim, ó, as pessoas não gostam de treinar os novatos, mas eu gosto. Todo mundo que chegar, coloca pra eu treinar então, me dá a oportunidade. Se eles não derem resultado, aí você tira de mim essa responsabilidade. Eu aliviei uma dor da maioria e pude trazer uma influência para mim, que era treinar todos os novatos. Então, eu tava como profissional de captação. Só que eu já fui, já tinha essa mentalidade de me tornar líder lá na frente, eu já quis assumir uma responsabilidade antes de oficialmente eu a tê-la na posição de liderança. E o bacana, Eric, também, que quem ensina aprende duas vezes. Com certeza. Então, ou seja, a sua carreira se tornou exponencial porque quem te trouxe para a fogueira foi você mesmo, né? Exatamente. Ou seja, às vezes a gente pela timidez, né, não tem a ousadia que você teve de pedir um novo processo, né? Não só por conta que não quer fazer, mas talvez a pessoa não tenha coragem, talvez não tenha atitude, por bloqueios mesmo, de timidez, né, que não querer se expor, mas ela tem uma vontade interna. Perfeito. Só que quando a pessoa se propõe a fazer isso, ela acaba ganhando em dobro. Com certeza. E acaba que a gente entra muito no modo robótico, né? A gente entra no automático. A gente tem isso no dia a dia. E quando a gente coloca uma pessoa ali do lado, a gente fala, não, peraí, deixa eu fazer o processo e as etapas do jeito que tem que ser feito. E aí você aprende novamente e até vende mais, leva mais casal, né, Faleiro? Exatamente. Cora Carolina, né, falava, eu aprendo mais quando eu ensino. Quando eu ensino. É isso, mesmo. muito mais. Muito mais. Ô Mário, então só para encerrar, que a Yara falou um negócio bem bacana aqui, né, e eu acho importante.
e sempre é um dilema para todo mundo, né? As carreiras Y. Ou seja, você tem um bom vendedor, bom técnico, né? Vamos falar assim, é uma carreira técnica onde, da mesma forma que eu tenho um bom contador, da mesma forma que eu tenho um bom analista ali financeiro, mas ao mesmo tempo você também precisa de carreiras técnicas e carreiras de liderança. Sim. Então a Yara já provou que nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gerente, o melhor líder, sim. né? Em que momento da sua carreira você identificou? Porque eu falo que é Y, porque chega um momento que você vai ter que endereçar para o lado técnico, não que isso é errado, sim, tá? Ou seja, a gente tem excelentes analistas, excelentes cientistas, né, pessoas focadas totalmente na área técnica para poder fazer aquela tarefa com excelência e tem a remuneração tão quanto, né, por conta daquela especialidade. E eu tenho a outra vertente que são pessoas voltadas mais para a liderança de pessoas, voltado para a liderança de processo, montagem de equipe. Então, em algum momento na sua carreira, você viu esse Y acontecendo. Você consegue trazer para a gente assim, qual que foi o estalo para poder você identificar que você queria o lado de liderança? Também foi um pouco automático, porque como eu gosto de relacionar com pessoas e etc., minha parte de pessoas acaba sendo até mais forte do que a parte técnica, acabou acontecendo. Mas vem da vontade, da paixão de querer trabalhar com pessoas. Porque se lá atrás eu escolhesse, eu prefiro a parte técnica, focar, me especializar aqui na parte técnica, eu acho que também aconteceria aí Então, assim, não foi uma escolha, foi uma consequência de acordo com que era o relacionamento com as pessoas, com pares, com subordinados, e aí foi acontecendo naturalmente. Tá no seu DNA essa gestão Exatamente. de pessoas, né, Mário? Tá no DNA. Ótimo, o Mário tem um perfil que é gestão de pessoas total, né? Total, a gente né? que conversa com ele, a gente sente isso, né? Esse cuidado que você tem com as pessoas, com todo mundo em sua volta. Sensibilidade, a né? sensibilidade, o jeito. Com o íntimo da pessoa Isso e tudo mesmo. mais. O Mário tem isso mesmo, bem forte nele. Muito bem forte. Isso mesmo. Eu falava, quando a gente, no nosso início de carreira, eu sempre falava que eu era mais trator, né, mais executivo. Eu ia rasgando e o Mário ia colocando os band-aid atrás. Você ia costurando, né, Mário? Mas é nisso, são esse complemento. Com né? certeza. Esse Mas complemento. isso vem de berço, né? É. Então, por exemplo, minha Tá no mãe... seu DNA, né? Tá. Esse cuidado. Exatamente. Essa Então, proteção como é que a você gente tem. é hoje? Foi seu pai, sua mãe, Sim. que foi te ensinando e você foi aprendendo. Sim. E eu tenho, meu pai e minha mãe são dois que têm a parte de relacionamento muito forte. Então você vai construindo, vai virando uma essência sua, né? Herdou deles, né? Herdei deles. Isso aí, tu vem de berço, né? Vem de berço. Vamos lá, Eric, raiz 9, né? Quem acorda determinado e tem direção vai dormir satisfeito. Essa é boa de falar que ela tá tatuada aqui no braço. Poxa, já senti a Ela importância dela, Tá viu? realmente na pele. Até ela tá tatuada no modelo anterior que eu parafraseava bastante, que eu falava que quem acorda determinado vai dormir satisfeito. Eu falava isso porque, de todas as características para uma pessoa ter êxito, eu acredito que a determinação é o que impulsiona ela mais. Eu creio que ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Só que não consegue parar ela nem se ela estiver pro caminho errado, né? Então por isso que quem acorda determinado vai dormir satisfeito, se tornou quem acorda determinado e tem direção vai dormir satisfeito. Porque não adianta nada você tá determinado, buscando seu objetivo, motivado, sendo que você tá realmente no caminho equivocado. E você vai bater a cara no chão e não vai conseguir ter isso naquele seu objetivo. Então a determinação para mim é uma força propulsora e a determinação diz que nada vai te parar. Se você quer aquilo, e nós conhecemos pessoas, né, que realmente são dessa forma, você quer aquilo, você vai, não é quando você cansa, é quando você alcança. Então eu acredito muito nessa frase, por isso que ela está tatuada no meu braço, porque é praticamente um mantra que eu carrego para minha vida. A determinação, na verdade, vem muito em contra do que a gente falou do córtex, né? Você tem aqui na parte do seu cérebro que você coloca projeções. A Yara falou nesse sentido, né? De você trazer essas projeções, finge que você sabe. Até você conseguir. Por conta que, na verdade, é você colocando dentro do seu cérebro que aquilo já é
Você já colocou dentro da sua cabeça. Então agora você só precisa, na verdade, é isso, é ter a direção e você ter as atitudes, porque você vai ser determinado para conquistar aquelas projeções. Então é muita modelagem mesmo de quem coloca na liderança. Eu mesmo, quando iniciei a minha carreira, eu cheguei em Goiânia, praticamente não tinha tanto recurso financeiro, eu tinha que dar conta do meu aluguel, das minhas coisas lá dentro, e eu via muitos estabelecimentos que eu queria almoçar. Eu via muitos lugares que eu queria frequentar. E aquilo entrou na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, e eu via casas que eu queria morar, apartamentos, trabalhava numa construtora, montava um monte de decorado. Falei, poxa, um dia eu queria morar dentro de um apartamento nesse sentido. Só que aquilo já é, porque você alimenta seu cérebro daquilo e você começa a buscar, né, geração de progresso, riqueza, para você poder realizar seus sonhos, né? É muito do livro, né? Que a gente falou, né, Yara? A gente coloca isso muito, né? Que entra o segredo, entra grandes livros hoje no mercado, a gente fala isso. Quando eu entrei no mercado, em 2011, 2012, eles me falaram, vamos fazer um cartaz e visualizar. Corta com revista e tudo, imagens, né? Faleram, na nossa época tinha muito isso. E vamos colocar aqui que você quer de meta para os seus próximos anos. E a gente sempre colocava, e eu sempre coloquei as minhas coisas, né? E eu sigo isso até hoje. Eu sempre, todo início de ano, eu paro, sento, começo a meditar, pensar o que eu fiz, o que eu não fiz e o que eu quero para aquele ano. E isso tá nisso aqui, porque a gente tem que ter um sentido, né? Tem que ter o que você quer em 2024? Sim. Quer trazer sua família? Quer buscar? Quer viajar? Quer ir para Dubai? Quer ir para Maldivas de novo? Isso aí. Então a gente tem que colocar essas metas até para você ter determinação todos os dias, ter um sentido, né? E é o que eu cobro muito dos meninos. Hoje eu cobro muito da equipe isso. Você tem que acordar determinado. Não adianta eu acordar, mais um dia tô eu aqui. Não. Você tem que acordar determinado para você ter direcionamento. Porque se você não tá determinado, você vai pelo caminho mais fácil, que vai ser um caminho, às vezes, que não vai ser o certo, né? Exatamente, e na direção errada, né? Tem aquela história que o Cortella conta, né? Tá manjado, todo mundo já ouviu diversas vezes, que é a história da Alice no País das Maravilhas, que ela tá caminhando, num determinado momento tem 2 caminhos, aí no meio do caminho tem uma árvore e o gato tá lá em cima, né? Aí ela vai e questiona, né? Pra onde esse caminho vai? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela fala assim, eu não sei. Aí fala, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer um dos caminhos serve. Então de nada adianta você ter determinação, vontade absoluta, mas se não souber qual caminho você vai, né? Ninguém acerta um alvo que não consegue enxergar. Isso mesmo. Por isso que é importante você estar determinado e ter direcionamento. Isso faz todo sentido, ainda mais no nosso mercado. Hoje a gente tem 3 profissionais aqui que são determinados, por isso estão onde estão. A primeira vez que eu visitei Gramado em 2015, eu olhei para a cidade e falei assim, poxa, é uma cidade que eu moraria. Vou parar de falar isso, moraria fácil. Moraria fácil, né? Então, mas é nesse sentido. Tem algum episódio, Mário, que você já projetou e acabou realizando e se assustou? Tudo eu acabo colocando meta. Sim. É meta para comprar o primeiro carro, meta para pós-graduação, meta para casar. Sim. Então, ele é todo certinho. Ele então, tem que ter meta. Então, isso aí para mim acabo fazendo parte do meu dia a dia, as metas de trabalho, pessoais. Tem alguma coisa que ficou para trás ou tá indo tudo certo? Por enquanto tá tudo certo e a gente tem algumas correções, né? Sim. E assim, o importante é não se frustrar. É você corrigir a rota e continuar tentando. É importante isso também. Às vezes, quando as coisas não acontecem, né, não significa que é na primeira vez que vai estar certo. Coloca né? como meta para o próximo ano para poder ser executado, né, Mário? Muda a meta, altera e continua correndo atrás. O que pode fazer para melhorar? Mas não muda o objetivo. Exatamente. Né? Isso mesmo. É isso aí, perfeito. E assim, tem muita gente que não gosta de meta, né? Tem a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida. E a pessoa não consegue. É a vida da Alice, cada caminho, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Né? Perfeito. Mas eu lembro muito bem a minha determinação quando eu estava praticamente eu vim da fazenda, né? Eu lembro que eu tinha meus 15 anos ou 16, eu estava terminando meu 2º grau e eu estava na transição de sair do 2º grau para poder ir para a capital para poder fazer faculdade. E meu pai sempre teve lavoura e eu sempre ficava arando, né? Meu irmão arava com trator, né? Para quem não sabe, o arado é para poder remover a terra, para deixar ela mais fofa, para poder suportar o plantio.
Aí vem o calcário. Aí tem o plantio, o calcário é antes. Aí hoje tem plantio direto, a plantadeira já planta, antigamente não, você tinha que revirar todo o solo para poder fazer um plantio, né? Então, ou seja, você tinha que preparar bastante. Então eu revezava junto com meu irmão no trator, né? Ficava de manhã, período da manhã e a tarde toda, e meu irmão ficava no período noturno. E era assim, hoje tem trator gabinado, tem trator que você tem ar-condicionado, tem televisão, GPS, anda sozinho. As plantadeiras hoje em dia, você não precisa nem de pilotar, não, só... Né? E na época era um trator, para quem conhece, é um Massey Ferguson, né, 965. Depois do 50 era ele, o 265 ali. Então, é um trator totalmente aberto. Eu lembro que veio um vento muito forte, porque na hora que você revira o solo, né, principalmente em Goiás, que é seco, a preparação do solo começa mais ou menos em outubro, para poder, essa época que nós estamos, para poder fazer o plantio, né, novembro, final de novembro, quando começam as chuvas de verão. E aí veio um vento muito forte, pegou toda aquela poeira e veio para frente, porque como o trator está andando, geralmente a poeira fica para trás, mas se o vento muda, vem a poeira, e aquilo me cobriu todo. E eu não consegui enxergar mais nada, eu tive que parar o trator para poder a poeira seguir o caminho dela. E aquele momento foi determinante para mim. Eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero seguir. Eu preciso seguir. Não é aqui arando o solo que eu vou entregar o resultado que eu preciso entregar para mim. Porque primeiro a meta começa comigo. Então aquele foi um ponto muito determinante. E eu sei exatamente ponto de inflexão para você. O ponto de inflexão, eu lembro exatamente. O momento, tinha uma árvore ali do lado, eu sei onde é, lá no pasto hoje. Falei, foi aqui que foi a poeira, passou na minha frente e eu falei, não quero respirar mais isso. Eu quero ser... Aí onde começou uma determinação. Falei, agora eu vou buscar conhecimento para poder crescer. Então, existem motivações internas dentro de você, seja pela condição que você tem, né, porque você quer entregar uma condição maior para você mesmo. Né? E às vezes você tem até uma inspiração também de pessoas que você acaba modelando para poder buscar algum resultado dessas pessoas. São pessoas que você se espelham, né? Hoje Sim. A gente espelha muito. E isso acontece no nosso mercado. A gente tem as pessoas que a gente olha e fala, quero ser assim. Perfeito. Né? Tony Robbins diz, não, sucesso deixa pistas, né? Então, isso mesmo. É o que isso que o Ana acabou de mencionar. A gente acorda. Eu queria sair da poeira e ao mesmo tempo eu mirava o Bill Gates, então eu tinha... A Microsoft estava me vendo em conta, eu falei, na poeira eu não quero ficar, eu quero chegar onde esse homem chegou aqui, né? E aí eu acabei apostando todo numa carreira de TI, mas a empresa que ele criou é de forma muito inspiradora, né? Então essa determinação, ela vai longe, porque ela não tem limite, né? Com certeza. Ela não tem limite. Tem que vir daqui de dentro, né? Tem que ter a vontade. Sim. Então, isso tudo você tem que querer, né? Então, você tem que acordar com aquela determinação todos os dias. Tem as metas, tem o direcionamento, mas tem que vir de dentro. Sim. E é o que eu falo muito. Não adianta eu ir lá tentar com aquele profissional se ele não tem aquela determinação. Exatamente. Né? Um motivo muito forte, né? Isso mesmo. Isso que a Yara fala, e todas as histórias que foram mencionadas, é algo intrínseco, né? É algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso mesmo, falei. É algo intrínseco. O que o líder dá é incentivo, mas a motivação e a motivação e a determinação tem que vir de dentro, não adianta. Exato. Eu também acredito nisso. E tem aqui uma pegada também com a ligação com os pais, né? Porque é uma mudança, geralmente, que acontece em você quando você está morando com os pais, né? E, na verdade, às vezes tem pessoas que têm alguma relação com os pais e acaba cobrando dele alguma coisa para ele poder ter feito essa prosperidade. Sim. E, na verdade, os pais, eles entregam o máximo que eles conseguem para os filhos. Exato. Principalmente naquela época. Né? Ninguém deve ninguém. Né? Ou seja, meu pai não me deu condição disso, meu pai não me deu... Olha, seu pai não te deve nada. Na verdade, ele deu o máximo que ele pôde dar. Mas meu pai batia, né? Meu pai fez as maiores atrocidades. Mas é o máximo que ele pôde dar. Então, deixa isso resolvido, porque no máximo, o que todos os pais querem é que seus filhos sejam prósperos. Ou seja, para que você não tenha preocupação com ele. Não estou falando que seja rico. Estou falando só que sejam prósperos, sejam melhores que eles. E aí sim você começa a honrar seu pai e sua mãe. Então, essa determinação, né, começa quando você olha para a ambiência que você estava e fala, poxa, eu quero dar o melhor para mim, mas ao mesmo tempo você está honrando uma cadeia, né, de pessoas. Exatamente. Você tem que visualizar para acreditar. Perfeito. Tem que visualizar. É isso aí.
Isso mesmo. Vamos lá, Eric. Raiz 10. A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sempre será. Essa, Enio, até um tema que você gosta muito de falar. A gente, nas nossas conversas particulares, se menciona bastante, que está muito ligado ao protagonismo. A pessoa entender que a culpa dela não... A responsabilidade dela não ter isso não foi pela criação que ela teve dos pais, não é por conta da ambiência, às vezes, que ela tá, não é por conta de um fator externo ou uma esfera externa. A responsabilidade da entrega do resultado dela é única e exclusivamente dela. Quando a gente consegue entender, pelo menos a gente consegue pensar, que a culpa daquilo que aconteceu, que às vezes é algo ruim, ela pode não ser nossa, mas a responsabilidade sempre é, porque a vida, no final das contas, somos nossas, né? Quem vai pagar a conta no final no nosso último dia, seremos nós. Então, quando nós interpretamos que tudo que acontece ao nosso redor tem a nossa total responsabilidade, mesmo que a culpa daquilo não seja totalmente sua, a gente tem uma visualização diferente, é como se a gente assumisse as rédeas daquilo que acontece ao nosso redor, ou seja, aconteceu, eu vou ter que resolver isso, eu vou ter que fazer acontecer. E aí é como se a gente parasse de nos vermos na nossa própria vida, no nosso filme, como coadjuvantes e olhássemos que nós somos protagonistas dessa história. Eu sempre tenho esse olhar. Entra bastante hoje no nosso mercado o vitimismo, né? A gente tem tem pessoas que se vitimizam muito. E isso é muito ruim, porque acaba que, Deus, nossa, tá chovendo. Nossa, acordei, não tá dando certo, não vou vender. Então acaba se vitimizando e isso pega na pessoa, fica grudada nela. Então quem vai dar direcionamento para ela conseguir vai ter que ser ela vai ter que sair desse cenário. Ela vai ter que ter outra mentalidade, acordar e falar, não, hoje eu vou vender, vou colocar o melhor casal, não vendi no primeiro, vou buscar o outro. Agora se ele colocar um e já ficar se vitimizando que não vai conseguir, provavelmente ele não vai conseguir. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, hipoteticamente, né, vamos pegar o mercado de multipropriedade, que é o pessoal que está mais nos acompanhando. A gente vê, por exemplo, existem meses de baixa temporada, né, baixa estação. E quando chega esses meses de baixa estação, normalmente alguns falam, ixi, agora chegou as vacas magras, né? Só que há pessoas que fazem todos os meses serem alta temporada. Ou seja, quando chove para esse que reclama, chove para o outro. Quando tem os perfis menores para esse que reclama, tem para o outro. Mas por que um se sobressai e outro não? Porque ele entende que ele vai ser o propulsor do seu resultado. E não a chuva, o tempo, a baixa estação ou qualquer outro fator externo. Ele é quem cria o seu próprio resultado. Ele tem o direcionamento e a constância, né? Que é o que a gente fala muito. Ô Mário, você já teve liderado sabonete? Muitos. Como que resolve isso? A gente resolve rapidamente. Igual facão. Pá, rápido. Mas assim, é claro que, primeiro, você como líder tem uma responsabilidade muito grande quando você contrata, né? E claro, você tem que capacitar a pessoa, dar feedbacks, etc. A direção. Direcionar, ensinar, mas se a pessoa não quiser... Você faz o seu máximo possível. Sim. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Com certeza. Né? Você pode fazer tudo por ela, menos a parte dela. Né? Exatamente. Então, assim, a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sempre será. Hoje aconteceu um exemplo. Estava conversando com uma gerente de banco, né? E ela falou, não, mas não dá, isso aqui não está dando certo. Eu falei, mas fala com a pessoa lá. Não, mas não está dando certo. Ou seja, a culpa não é minha, né? Mas se eu não entrasse para intermediar com outro par, não ia sair. Então, assim, e a gente precisa que resolva aquele problema. Então, você acaba entrando para intermediar uma culpa que não é sua, mas para fazer acontecer. Então, isso, o papel do líder é dia a dia, direto. Nosso dia a dia aí é resolver esses conflitos, mesmo que a culpa não seja sua. Mas a responsabilidade por fazer acontecer é. Isso, e se tratando de liderança, né, Mário? O líder, ele é sempre responsável de tudo que acontece ao redor dele. Pro bem ou pro mal, ele é o responsável. Eu até brinco que quando dá certo, as coisas a gente tem que olhar pela janela, né? A gente sempre tem que dar mérito pros demais. Mas quando dá errado, a gente tem que olhar pro espelho. Sempre tem que ver nós como responsáveis daquilo ter dado errado. E a gente, quando cobra um líder e ele culpa a equipe, ele tá falando mais dele do que da equipe. Porque a equipe é reflexo do líder. Então, quando um líder, para mim, ele fala da equipe, na verdade, ele tá falando mal dele. E por quê? Ele é o responsável. Sim.
Se o pessoal é ruim, ele que não treinou. Se o pessoal não está desenvolvendo, é ele que não capacitou. Então ele é o responsável por tudo que acontece ao redor dele, que é ligado a isso que você acabou de mencionar sabiamente. Acho que a responsabilidade do líder ela é muito grande, né? Ou seja, por isso que ele é líder. E o Mário foi muito feliz num posicionamento dele, que também tem a nossa formação não ser descartável. Porque hoje, como o mercado de trabalho, as pessoas estão praticamente, não só no mercado de trabalho, acontece nos relacionamentos também. As pessoas mal começam o namoro, já terminam, começam um casamento e terminam, ou seja, não tem uma perseverança nas mudanças das pessoas. E acaba que você não tem tempo de fazer um feedback, de fazer, na verdade, um direcionamento. Porque se você apostou e colocou aquela pessoa para dentro, é de sua responsabilidade aquela pessoa. Como que você desliga uma pessoa com 15 dias? Poxa, passou num processo seletivo, você entrevistou, você colocou, apostou, conversou. Agora em 15 dias você desliga uma pessoa por conta que você vai precisar de fazer o exercício de treiná-la, que é aqueles líderes que não gostam de treinar, ou aqui você vai ter o exercício de entregar para ela o direcionamento, de dar o feedback de como ela funciona. Você tem que perseverar. Então eu acho que a perseverança em cima de profissionais, quando eu contrato líderes, eu já falo para eles, olha, você tem 6 meses. Ele, eu falei, são 6 meses, porque eu estou apostando em vocês, são 6 meses que você tem para poder entregar resultado. E não que eu não vou te cobrar, mas você vai ter uma maturação nesse sentido. Então, é essa responsabilidade que a gente tem com pessoas e não tornar elas totalmente descartáveis. Você vai lá, pega um e troca, e na verdade você não resolve o problema. E hoje o nosso mercado de multipropriedade, ele tá muito assim, né? O pessoal contrata e depois já muda. Tem gente que roda a praça, a cidade, em todas as empresas em menos de 6 meses, né? E hoje é muito ruim isso pra gente, né? Por isso que não sabe trabalhar o profissional, não identifica onde que tá a necessidade, o que tem que melhorar. E muitas vezes não dá direcionamento, né? Não explica o que é o certo, o que é o errado. O profissional fica lá, largado, não consegue produzir, não consegue vender e acaba se frustrando e vai para outra empresa. E quando ele consegue ter um líder que posiciona ele acaba dando um resultado. E aí a gente vê. Sim. Aí depois ainda o outro que não soube treinar ainda fala lá, trabalhou aqui comigo. Ainda colhe os louros. Ainda colhe isso mesmo. Já trabalhou aqui na empresa. O que o Dale Carnegie fala, né? Quando nós lideramos, nós não estamos lidando com criaturas, mas sim criaturas com emoções, né? São mesmo. Pessoas que têm emoções, que exigem cuidados, têm maus e bons dias, cada um tem sua particularidade. Que as regras e condutas, elas são iguais para todos, mas o tratamento é individual. O jeito que você fala com fulano, não é a mesma forma que você fala com Beltrano, né? Isso mesmo. Aquela pessoa às vezes tem uma história difícil de lidar com a autoridade por conta de uma ausência de um pai durante a infância dela ou a ausência de uma mãe. Então, não tem como você descartar as pessoas assim sem que você possa liderá-las de fato, ou seja, conhecê-las para que, na verdade, a gente só consegue fazer com que as pessoas nos sigam depois que a gente toca o coração delas, né? E a gente vê esse processo que o Enio falou, que é o processo rápido, né, de início e miojo. As pessoas entram em pouco tempo, eles já são descartadas sem que o líder realmente possa liderá-la efetivamente. E entra o que a gente fala muito, que o Mário tem, né? Que é a gestão de pessoa, né? A gente tem que ter um cuidado. Hoje eu cuido de uma equipe aí de 140 pessoas para mais. E eu conheço, já quando eu entro, eu já olho o semblante, eu já sei quando a pessoa não tá bem. Eu já sei quando ela tá com algum problema, eu chego e falo assim, o que foi? O que você tem? Tá com dor? O que aconteceu? E geralmente eles falam, não, hoje eu não tô bem, aconteceu isso e aquilo, diretora. Então a gente tem que ter essa gestão e esse cuidado com as pessoas. Ainda mais hoje em dia, que o emocional entra muito, né? Então a pessoa tem que estar com o emocional bom, tem que estar bem para poder fazer acontecer. Eu falo que a gente tem que fazer a planilha acontecer com pessoas. Isso. Aí, só que essas pessoas, como o Dale Carnegie, vêm com emoções. Uhum. Então, ou seja, você tem que fazer aquela planilha, aqueles resultados, aquela meta acontecer com pessoas. Só que vocês podem perceber que já estamos aqui num 3º episódio falando de inteligência emocional. São modelagens de pessoas, né, de lideranças de alta performance que o Eric colocou nesse livro, que são pessoas que têm inteligência emocional apurada. E qual é o caminho para isso? Eu acho que é muito importante nesse sentido as pessoas a investir em inteligência emocional,
Porque aqui a gente está falando, somado os 3, vai dar quase 3 horas de conteúdo. Sim. E por que a gente sempre busca conhecimento técnico, né? Ou seja, eu tô lá, o pessoal de TI lançou o Microsoft Office, Word, não sei o que, vou fazer isso, vou aprender com mídia social, eu vou aprender técnica de venda, bacana, mas na faculdade, no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, em momento nenhum não tivemos uma disciplina de inteligência emocional. Perfeito. E são essas emoções que acabam atrapalhando, né? Ou seja, a lidar com essas emoções. Perfeito. Né? Acaba atrapalhando. Então, se você tem um filme que eu gosto muito, que ele chama Divertidamente, é um filme de criança, animado, mas de uma inteligência de quem criou, porque ali tá as emoções todas em cima de uma cabecinha de uma criança, né? É um desenho animado, na verdade. E ali ele mostra raiva, tristeza e a forma que o cérebro e a pessoa lidar com as suas emoções. E como que ela consegue restaurar a depressão, etc. Então, lidar com você, com a sua inteligência emocional, está totalmente ligado ao resultado que você entrega. Perfeito. E a liderança tem que entregar a planilha com pessoas e entregar esse treinamento de inteligência emocional. Tecnicamente, eu sempre falo, as pessoas não são desligadas pela competência técnica. 95% dos desligamentos que eu já fiz não foi por ausência de conhecimento técnico. Ou é caráter, é comportamental. É comportamental. Você contrata pelo técnico e desliga pelo comportamento. Pelo comportamento. A maioria. E não é só equipe, vê quantas sociedades aí o pessoal tem, sócios um com o outro que não se conversa. Eu falo, não fez teste psicológico, né? Para poder saber se tinha compatibilidade, né? Então, tem muito nesse sentido. Uma vez eu fui na palestra do Pablo Marçal, ele falou uma coisa muito certa, né? Falou, olha, eu tenho muitas empresas, eu tenho um ecossistema, mas para ser meu sócio, eu tenho que passar aqui no meu curso antes. E eu falei, poxa, são 2 dias intensos de curso, né? São mais de quase 40 horas de treinamento. Por quê? Porque não adianta, a pessoa chega aqui, não tem a mesma vibração que eu tenho, não dá conexão. Não tem as ideias, Não tem as ideias, não vai dar liga. Então eu preciso de pessoas que vão me entregar o resultado, mas que esteja alinhado com o meu propósito, né? Tem que ter a determinação e o direcionamento que ele fala. Por isso que eu gasto muito tempo no processo seletivo. Dentro de um processo seletivo, eu não contrato, eu prefiro, espero, entrevista, coloca, vem para lá, vem para cá, principalmente para poder ocupar um cargo de liderança. Perfeito. Porque você precisa conhecer essa pessoa. A melhor forma de conhecer as pessoas é viajando, sabia? Que a pessoa relaxa, ela se solta. Ou viajando ou bebendo. É mais ou menos. Boa, viu, Yara? Vou usar, viu? Essa é boa mesmo. Mas não tinha ouvido ainda, viu? Coloca a bebida na entrevista. Coloca a bebida na entrevista, chama pra beber e pronto. Dá umas vodka, viu? Passa pro RH lá, tá? Vamos lá, Eric. Raiz 11. O caráter importa mais do que o talento. Parece básico, né? Tá bem explicado, mas na prática a gente vê até uma divergência e uma incongruência nisso. É muito comum, não só no mercado de multipropriedade, como em outros, e eu já vivenciei outros mercados também, em que as pessoas, os líderes em si, eles optam mais às vezes pelo talento do que propriamente pelo caráter. Muitas vezes, e o mercado, qualquer tipo de mercado hoje, mas principalmente imobiliário, é muito intenso. A cobrança por resultado ela é muito imediata. E às vezes ele opta por permanecer uma pessoa na equipe, mesmo que ela tenha atitudes incorretas e comportamentos errados com a cultura organizacional da empresa, só porque ela entrega resultado. Só que isso, eu entendo que cultura, tudo que aquele com bom comportamento que a gente vai lá e elogia de imediato, ele vai acontecer mais vezes. E aquele comportamento ruim que a gente pune de imediato ou repreende de imediato, ele vai acontecer com menos frequência. Quando a gente permanece uma pessoa que faz o errado, mas ela dá resultado, vai acontecer só uma coisa. Aquela pessoa que está ingressando agora vai se espelhar em quem? Em quem dá resultado. Ela vai ver aquela fazendo algo errado por uma falha de caráter, porque ela sabe que é errado. Se nós temos conhecimento que é algo errado e nós fazemos, é por falta de caráter, falta de ética daquela pessoa, falta de moral. Esse novato vai copiar quem? Vai modelar quem?
aquele veterano que já está lá fazendo errado. Então, para mim, pode ser o melhor profissional que for. Se ele não está congruente com a cultura organizacional da empresa, congruente, que para mim não é aquilo que a pessoa faz fora do trabalho, não importa com que ela não reflete no que ela faz lá dentro. Eu não vou contratar um maluco da cabeça, um bandido para trabalhar comigo. Se a pessoa não pode trabalhar com a minha filha, ela não pode trabalhar com ninguém. Eu sempre penso dessa forma. Então não importa o resultado que a pessoa entrega. Se falta índole, se falta caráter, ela tem que ser ali, na minha opinião, afastada da equipe, porque isso vai denegrir os bons costumes e as boas atitudes. É bem aquilo que a gente está falando na outra raiz, né? Praticamente o caráter é o comportamento e o talento é o conhecimento técnico, né? Exato. Ou seja, o que importa, né? O caráter importa muito mais do que o técnico. Porque você tem, na verdade, uma coluna vertebral ali, né? E aquilo e a batata podre, né? Dentro do saco ali, ela contamina todo mundo, que é o que você fala da cultura organizacional. Exatamente. Todo mundo sai contaminando, né? Um para o outro o que aquela pessoa faz de errado. Já aconteceu, Mário, de você na sua gestão, problemas de caráter? Já. Como você lidou? Como você resolveu isso? Todo mundo quer talento, né? Todo mundo quer talento. Todo mundo quer o Ronaldinho. Mas, assim, o fenômeno. Nem o Neymar mais. Pois é, a recompensa vem para o caráter, né? Quem tem caráter. Então, assim, todo mundo quer o talento. O exemplo que você perguntou. Uma contratação nova. Quando fiz a entrevista, fiquei apaixonado pelo talento, né? Foi feito testes no TI, no RH, os testes comportamentais, para validar, falei com o RH, olha, tem princípios aqui de um pouquinho de mentira, etc., mas nada que fora do normal, tá? Então, ou seja, colocou uma observação, mas a gente sabia que se escolhesse a contratação, tinha aquele ponto para acompanhar. E a gente contratou, acompanhou, e aí começou mentira com colegas, e aí atrapalha o clima, né? A maçã podre. A maçã podre. Depois a gente descobriu, claro, isso aí não tem feedback, caráter não tem feedback, não tem o que você pode dar uma primeira conversa, feedback, falar o que aconteceu, mas a pessoa não vai mudar. Ou você nasce, a pessoa... ou você não tem. Exatamente. Contrato de caráter tem habilidades. Perfeito. Então, assim, acabou não dando certo e depois a gente descobriu que ele era tão inteligente que mudou os parâmetros do teste do RH. Foi tão inteligente para mudar os... É sociopata. Então, assim, Literalmente. Hoje em dia tem de tudo e a gente tem que ficar bem esperto, né? Tem. Perfeito. E aí tem essa questão que o Mário falou, né? Vamos supor que essa pessoa, né? Ela poderia entregar resultados exorbitantes. Mas será que ela faria bem para o time como um todo? Porque, para mim, um bom jogador para o time é melhor do que um bom jogador. Tem muitas empresas que tem os famosos, o que eu chamo de babacas brilhantes, né? Quem são os babacas brilhantes? Aquelas pessoas que entregam resultados extraordinários, mas elas se acham acima de qualquer outra. Elas se acham grandes demais para fazer as pequenas coisas. Elas se acham grandes demais para servir o cafezinho. Elas se acham grandes demais para servir uma pessoa dessa forma. Por quê? Porque ela é a melhor, porque ela entrega os melhores resultados. Então ela se coloca acima dos demais. Para mim, são os babacas brilhantes. Inclusive questionam, né, abertamente líderes e falam mal dos líderes também abertamente. Né? Então denegre completamente a cultura da empresa, esse tipo de profissional. Então eu sempre falo, não pode ter espaço para os babacas brilhantes também. O artilheiro do campeonato, mas que o time foi rebaixado. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu, assim, não dá pra falar nome de jogador, mas tem jogadores extraordinários que falam que não gostavam de treinar, que não faziam bem para um time. E quando você vê eles eram goleadores, os melhores jogadores, no entanto, quantos títulos, conquistas coletivas tiveram? Pouquíssimas. Por quê? Porque não faziam bem pro time. Impacto. É complicado. Caráter, ela é, na verdade, né, Yara? É a coluna vertebral, né? Eu sempre falo com os líderes, né? E eu tenho até um pouco de dificuldade, a gente estava comentando hoje, né, Faleiro? Da gente colocar isso na cabeça deles, né? Porque o caráter, ele tá acima de tudo. Ele tá acima de um talento. Adianta eu contratar um profissional que vai me entregar um resultado bom se eu não posso confiar. Não adianta. E a gente tem que pregar isso, né? Então, hoje a minha grande dificuldade em liderança, em gestão, é colocar isso na cabeça dos meus gerentes, dos profissionais. Por quê? Eu tenho que mostrar para eles que o resultado não é tudo. Hoje, não é tudo. Ele não adianta ser
o cara que vai me entregar lá não sei quantas mil cotas, quantos mil VGV, se ele não consegue ter um caráter, se é alguém que ele não pode confiar, se é alguém quando ele sair ou dentro da sala vai bater nas costas e falar mal, ou vai fazer um produto, vai mentir para um cliente. Então, ou seja, eles têm que pensar nisso no processo. Então, eles têm que começar a entender que o caráter é super importante. Então, e a gente não... O caráter, eu sempre falo, a gente nasce com caráter. Não tem como ter caráter. Tô com 40 anos, não tenho caráter e vou ter caráter a partir do ano que vem. Não tem como. Ou você nasce ou você não nasce. E é o que eu coloco muito na cabeça de todo mundo hoje em dia. É até interessante, né? Eu fiz um curso recentemente de uma grande companhia e tinham 3, assim, players super renomados, né? Um treinamento de liderança. E eu fui com essa pergunta na cabeça que eu queria perguntar para os 3. Eu perguntei para eles, né? Como eu forjo o caráter de um adulto? Porque de criança nós sabemos, até 7 anos de idade o caráter dela está sendo forjado e posterior aos 7 anos, dificilmente, sem um forte impacto emocional, esse caráter dela vai mudar. Isso está cientificamente mencionado já. E eles não souberam me responder, esses 3 players. Inclusive um falou assim, Eric, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, e agora eu vou buscar estudar. Eu até intimamente acredito que as pessoas elas podem mudar. Quando elas passam por um forte impacto emocional, eu creio que elas mudam. Uma pessoa que era ruim, eu creio que ela pode se tornar boa. Mas eu sempre falo que não vai ser dentro da minha equipe que eu vou conseguir fazer isso, né? A gente não consegue ter o acompanhamento para formar o caráter de uma pessoa de uma forma muito próxima quanto aquilo merece. E aí, trazer uma pessoa para dentro acreditando que nós vamos gerar essa mudança extraordinária, eu tô falando de uma pessoa sem caráter mesmo, para uma pessoa com caráter, eu creio que é um pouco de utopia, na minha opinião. Mas eu creio que há sim a capacidade de uma mudança de uma pessoa, mas pode ser não ali nesse ambiente tradicional que nós estamos mencionando aqui, que isso possa acontecer. Daria um trabalho, né? A gente teria que estar ali 24 horas com aquela pessoa para identificar, né? Pela pessoa. É complicado. Mas a ideia, Eric, o que acontece? Na verdade, o nosso cérebro tem sinapse neural, né? Os neurônios se começam a comunicar, e aí nessa comunicação acontece a sinapse neural, que a gente tem aqueles insights, né? A gente começa a ter nossas ideias. Então, a todo momento está acontecendo sinapse neural. E os bloqueios, na verdade, né? As crenças, pode ser bloqueio, crença, enfim, né? O caráter, na verdade, são formados por esse sinapse neural. E a sua observação está muito correta, por conta que esses bloqueios e essas crenças são formados por 2 momentos. Elas são formadas por uma série de repetição, convivência com aquele ambiente que você teve. É a mesma coisa, a pessoa que nasceu, né, numa religião, a pessoa islâmica. Então, ela teve a formação, né, do islamismo, ela teve todo... a repetição disso. E isso foi formando sinapse neural, formando crenças, formando, né, tudo dentro dele. Isso acontece no nosso dia a dia, nós somos formados por isso. E um outro momento que acontece, uma grande sinapse neural, é o momento de um alto impacto emocional. Perfeito. Então, ou seja, você tem pessoas que mudam num momento de luto, na perda de um ente querido, num acidente, né? Ou seja, você consegue, esses bloqueios acabam quebrando, né? É claro que a repetição também faz, igual você falou, acaba tendo um tempo maior, mas quando a pessoa permite ou acaba passando por uma situação onde ela tem uma sinapse neural lá formada naquele momento de um alto impacto emocional, as pessoas mudam. Perfeito. Né? Por isso que eu acredito muito no ser humano, né? Antes de eu descartar qualquer pessoa, eu acredito muito nela. Só que o ambiente corporativo nem sempre ele tem o tempo para poder fazer essa maturação. Exato. Aí é onde a pessoa tem que buscar ajuda, né? Seja ajuda psicológica, seja ajuda de treinamentos emocionais. Envolve etc. o tempo e também envolve todo o processo, né, de acompanhamento. Então, a gente hoje não consegue estar ali 24 horas acompanhando esse profissional para a formação desse caráter. Sim. Exato. Exatamente. Vamos lá para a raiz 12, a última, hein? Seja apaixonado pelo que faz.
Tá bem explicado, Ender. Eu lembro de uma frase que era considerada a minha preferida, do Confúcio, né? Ele falava assim: escolha um trabalho que você ame e você não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Hoje eu já não uso mais essa frase porque eu gosto muito do que eu faço, eu trabalho pra caramba. Então, eu já não tá sendo não mais. uso ela tanto quanto eu usava. No entanto, eu brinco muito seriamente, né? Brinco seriamente com o time que o dia que eles não tiverem prazer, as pessoas que eu lidero, o dia que eles não tiverem prazer de fazer aquilo que eu estou solicitando que eles façam, que eu estou orientando que eles fazem, eles devem procurar outra coisa. Porque essa paixão que é o fogo, né? Digamos assim, a paixão é o prazer de fazer aquilo. É o que realmente faz com que a gente acorde todos os dias felizes para podermos ir trabalhar. É todos os dias que nós estaremos felizes? Não. Assim como não é todo dia que um casamento é feliz. O casamento passa por altos e baixos, uma relação amigável passa por altos e baixos. Da mesma forma que um trabalho que você gosta dele vai passar por altos e baixos. Tem dia que você às vezes não quer estar ali, mas o fato da sua responsabilidade também, saber que aquilo é algo que você... assim como uma esposa e um marido, né? Você agarrou aquilo lá como algo que você teve paixão para se unir com aquela pessoa e com aquele trabalho, façam que mesmo em dias ruins a gente levante e entregue o nosso melhor. Levante e entregue o nosso melhor. Então, para mim, ter prazer por aquilo que você está realizando é algo que talvez nenhuma das outras raízes daqui sirva sem essa 12ª aqui, porque ela é o que faz você continuar quando todo mundo está parando. Sim. Ô Mário, apaixonado pelo que faz ou ame o que faz? Você começa apaixonado, você começa com a paixão E depois vem um amor? e depois se transforma em amor, porque a paixão é temporária, né? Perfeito. Dura quanto tempo a paixão, A Mário? paixão é emoção. Dura 2 anos, Pode, né? 2 anos? pode Dois durar anos, 2 né, anos, Mário? pode durar 3, mas assim, a paixão é temporária. temporária. Às vezes a paixão tira até o juízo. Porque tem crimes passionais, né? Exatamente. E o segredo é você transformar a paixão em amor. Se você não conseguir transformar a paixão em amor, você não consegue dar continuidade Concordo plenamente. Aquele relacionamento, aquele trabalho, etc. E é bem o que o Eric falou, né, Yara? Assim, porque na verdade o amor é igual a casamento, né? Você constrói, né? Não é todo dia que tá bem, né? Não é todo dia, eu falo isso diariamente, não é todo dia que a gente acorda bem, né? Sim. Então a gente, tendo um amor, a gente não acorda bem todos os dias, mas ao longo do dia você vai melhorando, porque você vai falar, não, eu gosto disso, não, eu gosto dele, Sim. não vivo sem ele. Então tem aquele jeitinho, né? E o prazer, a vontade, o amor, ele traz vitória, né? Ele traz sensação Sim. boa. Sim. Então você vai ter êxito se você tiver o amor junto com você. E você tem que amar o que você faz, porque se não tiver vontade, não tiver o amor, não tiver determinado, não tiver com aquele tesão, eu costumo sempre brincar muito com os líderes e falo, gente, tem alguém que não tá fazendo uma apresentação com tesão, com vontade, é melhor não fazer, porque tem que ser bem executado, cliente sente, né? O Sim. cliente sente. Perfeito. Então tem que ter uma vontade, um tesão, um prazer, tem que estar apaixonado, tem que ter brilho no olho, né? Sim. A gente costuma sempre falar, cadê o brilho no olho? Cadê aquela vontade? A gente tem brilho no olho quando tá apaixonado, né? Quando tá amando, seus olhos brilham. Então o formato é diferente. Então tem que ter isso. Perfeito. Sim. E tão importante quanto, né? Não existem vários estudos que mencionam que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com familiares. Então, passar a maior parte da sua vida fazendo algo que você não tem prazer, você não gosta, deve ser completamente terrível. Completamente frustrante. terrível. E eu acho que o Mário foi muito feliz falando. Tudo começa pela paixão, né? A paixão é muito boa para começar, porque ela motiva, né? Exatamente. Né? Você pode ver um homem, né? Quando é apaixonado por uma mulher, você vê ele Seja bebo. ele emagrece, ele renova o guarda-roupa, ele verdade. começa a trabalhar para ter dinheiro para poder sair com aquela mulher. Manda flores. Manda flores, ele faz, né? Ou seja, ele faz acontecer. O difícil é no amor ele continuar. Ele manter aquilo, Manter, né? né? Manter aquilo, que é o mais importante. Mas a paixão, o início, realmente você começa a ter esse start, né? Eu acho que Deus fez a gente tão perfeito, né? Que até nisso Ele colocou, né? A gente colocando por todos os processos, seja ele no corporativo, seja ele no pessoal, porque essa química que acontece no nosso cérebro faz com que a gente tenha atitudes, né? Atitudes vencedoras, começa a tomar iniciativas que acaba trazendo resultado para nós. Completamente.
Completamente. Mas excelente, turma. Terminamos finalmente, Eric, esse livro seu de 1000 páginas. Né? Ele é pequeno, mas o conteúdo é muito grande, com né? certeza. E aqui envolveu muitas emoções junto, né? Sim. Então ele prega muita coisa Muito. importante. Parabéns mais uma vez pelo seu livro. Eu tenho certeza que foi uma modelagem muito bem feita, né? Digno assim de estar colocando isso aqui na prateleira, não só para os seus liderados, mas já te disse isso, para o Brasil todo, né? Para que você possa expandir, transbordar esse conhecimento que você colocou. Eu sei que você já faz isso, mas eu tenho certeza que isso aqui está muito preparado. E eu acho que um pouco do podcast foi muito a gente conseguir entregar, né, para os nossos, né, ouvintes aqui, um pouco do seu conteúdo, que eu tenho certeza que isso aqui é uma semente que vai ser plantada, né? Muita gente me pergunta, no podcast dividir para multiplicar é dar multipropriedade? Não é só dar multipropriedade. A gente iniciou aqui, né, com a turma que está trabalhando nesse sentido, mas eu quero trazer aqui para vocês conhecimento não só, né, de negócios específicos, mas também conhecimento na área de relacionamento com pessoas, na área cristã também, da sua intimidade com Deus, da sua intimidade com a sua esposa. Então tem muitos conteúdos sendo preparados para que vocês possam apreciar, né, futuramente. Mas eu acho que foi muito bacana a gente ter começado pelo seu livro, que é um tema que eu adoro falar, que é um tema de cultura organizacional. E o mais importante, a gente colheu frutos, né? Porque foi uma troca de experiência muito gostosa, né? A gente colheu grandes frutos. Esse livro, a árvore está aqui, mas os frutos a gente colheu aqui, tenho certeza. Perfeito. E foi solto, né? Não foi nada que a gente pegou um roteirozinho aqui, foi bem legal, bem dinâmico, e gratidão pela oportunidade, viu, Enio, de poder expandir isso aqui para outras pessoas. Fico muito grato mesmo e parabéns pelo podcast, pela ideia que está dividindo aqui e está multiplicando lá para as outras pessoas que estão assistindo. E está sendo comentado, né? Hoje a gente estava almoçando, tem uma galera aí que está comentando, está assistindo. Tá? Isso então, é bom, né? O transbordo é, bom, muito, né, bom. Eu acho que ajudando. Mário, mesmo que não entra no online lá, mas depois no dia, depois vai lá e olha, fala, deixa eu aprender um pouquinho, colher os frutos com eles. Trabalho, os amigos de infância, né? É engraçado que nesse podcast ele é gravado, né? A gente não tá fazendo ele ao vivo, mas a gente nunca precisou editar, né? Perfeito. Tá aqui o nosso editor aqui, ele nunca nem dou trabalho para ele, porque a gente aqui acaba trazendo um conteúdo sem edição, de tão natural que sai. Mas obrigado, Mário, também, por essa participação especial nesse episódio, né? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, porque esse material que vocês criaram, podcast, vocês estão de parabéns aí pelo que vocês começaram e que seja o primeiro aí de muitos, né? Perfeito. Né? Tá bom, e obrigado também, Yara. É um prazer estar seus comentários sempre bem-vindos. Eu vou levar essa vodka ali pro RH agora. Isso, pode levar que vai dar certo. É um prazer estar aqui. Obrigada, Enio. É isso. E eu espero que a gente continue aí plantando, semeando, colhendo e continue acompanhando esse projeto lindo aí que é o Dividir para Multiplicar. Tá ótimo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência e encontramos aí no próximo episódio. Até mais.